Olá, que prazer enorme estarmos aqui novamente no nosso programa Sala de Imprensa. E hoje nós estamos com convidados super especiais. E eu quero que vocês fiquem muito atentos, porque nós vamos falar sobre um assunto importantíssimo, que trata-se de um processo eleitoral, mas que envolve o parlamento italiano. E eu tenho certeza que você não sabe desta informação, e eu estou falando com tanta convicção, porque muito poucos sabem sobre esse assunto. E eu trouxe aqui dois grandes especialistas, que inclusive são candidatos. E eu vou começar aqui pelo meu lado esquerdo, até pelo fato de nós darmos sempre preferência às mulheres, ladies first, não é? A doutora Renata Bueno, prazer estar recebendo a senhora aqui. Prazer. É a nossa querida deputada federal pelo parlamento italiano. Ela é advogada, é mestrada pela Universidade de Roma, doutoranda e uma mulher extremamente experiente. Já é deputada federal. E o mais importante, ela é de Curitiba, é do Paraná, dos nossos amigos do Paraná. Eu tenho grandes amigos lá, um deles é o próprio senador Álvaro Dias. Mandar um forte abraço a você, meu querido senador, não é? E tantos outros grandes amigos que a gente vai lembrando aqui e depois nós vamos falando. E o nosso querido presidente Fernando Mauro Treza, presidente da ABCCOM, Associação Brasileira dos Canais Comunitários, também da CESP, Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo, onde nós estamos aqui, na sede da CESP, o estúdio onde nós gravamos e transmitimos ao vivo também os nossos programas, e ao nosso vice-presidente da Associação Paulista de Imprensa, e agora iniciando um processo fantástico como candidato ao Senado da Itália, do parlamento italiano. Na verdade, é algo extremamente inusitado, é um projeto fantástico, que ele inclusive pensou muito para assumir, em razão da responsabilidade, porque aquilo que eu falei logo na abertura do programa é o seguinte: a grande maioria não sabe, mas o parlamento italiano tem uma coisa que eu acho, um instituto fantástico, que eu realmente reputo uma participação, uma inclusão social maravilhosa, que é o seguinte: eles escolherem, eu tenho dois especialistas que vão explicar melhor, mas escolherem o senador e o deputado dos países da América do Sul, não é isso? Isso mesmo. É isso, Fernando? É isso mesmo. Não é? Por favor. Queria saudá-lo, inicialmente saudá-lo. Depois eu queria saudar a nossa deputada Renata Bueno. Sim. E dizer que se não fosse por este seu cenário e não fosse pelo áudio que eu ouvi da sua vinheta, eu imaginaria que nós estivéssemos no Conexão Brasil-Itália. Exato. O nosso programa dedicado à comunidade italiana, porque aqui, fantástico, recebendo uma parlamentar do parlamento italiano, e brasileira, que é bom. Diga-se de passagem, uma excelente parlamentar. Exato. Em cujo trabalho eu realmente me inspiro e em cuja atividade parlamentar e conhecimento eu tenho certeza que jamais vou chegar ali tão perto daquilo que a Renata conhece, porque ela conhece com profundidade. O povo acha que é mentira, hein? Mas é verdade. Sabe o que acontece, senador? Eu tomo a liberdade de chamar de senador. Lógico, também, porque o doutor Sérgio Redor já concorreu ao Senado pelo Estado de São Paulo, e assim nós o chamamos. E agora o Fernando Mauro Treza será eleito senador da Itália. Parlamento italiano. Do parlamento italiano, porque o Fernando deu a honra da nossa campanha, curtíssima campanha em 2010, ser o coordenador da nossa campanha, né? E a gente, na verdade, lutou com todas as armas. Teve uns 30 votos lá, uns 100 votos. Exato, não teve? não é? 50 votos, quantos votos? Um pouquinho mais de 200 mil, né? E a gente trabalhou bastante, e eu tenho certeza, Fernando, eu estava conversando aqui com a ilustre deputada Renata Bueno, e ela estava me dizendo que nós temos hoje, no Brasil, aptos a votar, aqui em São Paulo, 200 e quantos mil eleitores? Em torno de 200 mil. Deixa eu agora fazer. Vamos lá. A explicação agora técnica. Vamos deixar a deputada falar. Cumprimentar, né, esse grande público de São Paulo. Eu acho que vocês aqui têm uma irradiação muito importante nessa questão da imprensa. Não só de São Paulo, mas de todo o país. Então, obrigada, né, Sérgio, por me receber. O Fernando, que já é um caro amigo aí de bastante tempo. Aliás, o programa Conexão Brasil-Itália
nós sempre fizemos uma participação direta de Roma, mandando as notícias periodicamente. Isso era muito legal, essa nossa interação. Parlando em italiano de vez em quando, foi muito legal. Então é isso, nós vamos agora entrar numa campanha em São Paulo. Nós temos em torno de 200 mil eleitores, que obviamente é o maior colégio do Brasil, e não só isso, São Paulo é considerada a maior capital italiana do mundo. Vocês sabiam disso? Porque nós temos aqui em torno de mais de 4 milhões de descendentes, ou seja, nós temos uma cidade maior do que Roma, né? E se todos forem reconhecer a sua cidadania italiana, que é um processo normal, todos nós nascemos cidadãos italianos com o sangue italiano, então se tornaria realmente a maior cidade italiana do mundo. Mas, deputada, abordou um assunto importantíssimo, porque eu tenho já falado com alguns amigos, até com o objetivo de aproveitar esse projeto, né? Não só da candidata à reeleição, a deputada doutora Renata Bueno, como o Fernando Mauro, ao Senado do Parlamento italiano. Como é que isso funciona? Quer dizer, vamos supor, eu sou italiano, perdão, eu sou brasileiro, oriundo, né, de origem pais, italiana. De origem, né? Neto ou bisneto. Isso, neto, então, mas é só neto ou bisneto? Não tem limite. Não tem limite de geração. Ah, não tem limite de geração. Até teve um projeto de lei que queria restringir. Eu tenho um amigo que falou assim, Redó, eu sou tataraneto de italiano. Não tem direito, ele falou. Tem. Assim, ele falou, não tenho direito. Tem direito. Mas eu não sabia responder. O limite de geração não tem, porque constitucionalmente todo mundo que nasce italiano e tem sangue italiano é italiano. Então é natural que se eu nasci italiana, o meu filho também nasce italiano. Você não tem como restringir, né, as gerações. Inclusive, e pode ser tataraneto. Pode ser tataraneto. Eu sou bisneta. Teve agora recentemente uma polêmica grande aqui no Brasil, e isso muita gente acompanhou, porque foi tentado fazer uma proposta em Roma sobre esse assunto. Inclusive, os adversários, o Fernando acompanhou isso, alguns adversários tentaram dizer que fui eu quem criei isso. Mas é uma insanidade mental, porque você imagina que eu sou bisneta de italiano e não teria lógica a gente tentar fazer algo assim. Pelo contrário, eu sempre defendi todos nós que somos os descendentes. Amplamente. Amplamente, é claro. Nós temos total direito e, aliás, temos dificuldade de acesso, né, à cidadania, de acesso à documentação, e é isso que é uma das nossas maiores guerras, né, tentar melhorar esse acesso aos consulados. Mas, voltando ao nosso assunto, né, Fernando, nós temos aqui no Brasil em torno de 30 milhões de descendentes. Então, todos esses são descendentes desde 1.500.000 italianos que são calculados mais ou menos, que chegaram aqui há 100 anos atrás, porque o Brasil já conta com uma imigração italiana de mais de 100 anos. Nós festejamos agora no sul do Brasil os 140 anos da imigração italiana. Que lindo. Que também é onde vai ser Foi já em Santa Catarina, foi em Santa Rio Catarina. Grande do Sul. Sim. E aonde chegaram as primeiras levas de italianos, né? Também, depois Paraná, São Paulo, é claro. Mas São Paulo abrange todo e qualquer tipo de imigrante. São 30 milhões? Milhões. No Brasil inteiro? De descendentes. De descendentes, né? lógico. Que, claro que tem. Neto, bisneto, tataraneto. Exatamente. Certo. Por algum lado e teve... todos esses podem reivindicar o direito de cidadania Podem. Ao governo italiano. Exatamente. Todos eles podem. Claro que é um processo não muito fácil, você tem que buscar toda a documentação. Árvore genealógica, comprovadamente. Claro. E aí mostrar o vínculo, não é? Claro. Consanguíneo. Você tem que, exatamente, desde quem nasceu na Itália, você ir demonstrando que essas pessoas ao longo do tempo não se naturalizaram brasileiras, no caso, né? Deixando a cidadania italiana. Né? Então, enfim, tem várias questões que têm que ser comprovadas. Agora, quem vota nesta eleição, que nós vamos agora para a eleição, e uma coisa importante, a eleição italiana, que é a nossa de todo mundo, é oficialmente no dia 4 de março. Mas nós que estamos no exterior, as cédulas chegam antes. Então, metade de fevereiro já vai chegar aqui nas casas de todos aqueles que são cidadãos italianos já reconhecidos. Os que têm o passaporte italiano... Mas como é? A cédula já vai para casa? Já vai para casa das Mas pessoas. E quem não receber a cédula? Quem não receber a cédula tem que acionar o consulado. O seu consulado responsável. Aqui no caso de São Paulo, tem que acionar que muitas vezes a pessoa mudou de endereço e não avisou o consulado. Ele fala, não recebi. Então, como é que você vai receber se você não atualizou também o seu endereço no consulado? Então, a gente estava falando aqui que são as pessoas que têm a cidadania italiana, porque é nascido na Itália, ou tem a dupla cidadania brasileira e italiana,
A Renata vai me corrigindo, por favor. Não, mas está correto. Que estão no país e que estão registrados na sua área de circunscrição consular. Porque você não tem só o consulado de São Paulo. Você tem um consulado em São Paulo, tem um em Porto Alegre, tem um consulado em Brasília. Então, o que acontece? Rio de Janeiro. Exatamente. Então, nesse espaço, que essa circunscrição, você tem a sua relação com aquele consulado. Então, quem mora em São Paulo, naturalmente, tem a relação com o consulado da cidade de São Paulo. Lógico. Já no caso da Renata, que é de Curitiba, tem a relação dela com o consulado de Curitiba. E assim sucessivamente. Muito bem. Aí ela deve manter lá os registros dela em dia, para que quando chegue qualquer tipo de correspondência, não é só para o parlamento que o cidadão italiano vota. Sim. Ele vota em plebiscito, ele vota em consulta pública, exatamente, ele vota numa série de questões que são direitos. Porque a Itália, senador, é um dos poucos países do mundo, se não o único, que ao reconhecer determinada pessoa como seu cidadão, dá a ele todos os direitos. Eu vou dizer que quer dizer todos os direitos. Pode votar e ser votado, pode ser parlamentar, etc, etc, etc. E pode até ser presidente da República. Por exemplo, nos Estados Unidos, teve uma grande polêmica no caso do Barack Obama, porque os adversários diziam o seguinte: esse cara não é do Havaí. Ele veio não sei da onde e tal. E aí tiveram que achar a certidão de nascimento do Barack Obama para mostrar que ele era realmente nascido em solo americano para poder ser presidente da República. É o caso, por exemplo, daquele ator, Arnold Schwarzenegger, que é austríaco. É verdade. Então o máximo que ele pode ser governador. Mas ele poderia ser presidente da República, porque ele era um republicano, ele era muito bem cotado. E casado com uma filha do Kennedy. Ele era uma espécie... Casado com a Kennedy. Ele era uma espécie de Trump mais moderado. Se é que eu posso definir assim, tinha grande chance para ser presidente da República. Sim. Como foi o Ronald Reagan, mas além, ator também. Mas além não permite isso nos Estados Unidos. Já a Itália, diferentemente dos Estados Unidos e dos outros países, permite que nós tenhamos a Renata Bueno como nossa primeira-ministra ou como presidente da República. Não, pois então vamos lançar aqui. Senador. Seria a eleição primeiro. E a Itália é muito generosa nesse sentido, e esse é um apelo que nós precisamos fazer para os cidadãos italianos que moram aqui no Brasil e na América do Sul, que é o nosso colégio eleitoral. Esse apelo, a Itália dá essa oportunidade para todos os italianos que moram fora da Itália de votar, de ter o seu representante no parlamento italiano. Então não tenham preguiça, quando a cédula chegar na tua casa, de abrir, sinalizar o voto, que na época que ela chegar, nós vamos estar orientando isso através das redes sociais. Podemos inclusive orientar aqui também pelos canais de vocês, para a gente poder orientar esse voto e devolver esse voto no correio ou entregar no consulado. É fundamental que as pessoas não deixem de exercer o seu direito ao voto. Cidadania. Né? Então, todo mundo tem tanto orgulho de ser cidadão italiano. Até porque lutamos tanto, nós enquanto brasileiros lutamos tanto pelo direito ao voto, que nos foi cerceado durante um período de exceção no país, de 21 anos, de 64 a 85, em que você não tinha todas as liberdades, em geral, as liberdades políticas para votar e ser votado, em especial no caso de presidente da República. Podia votar para deputado, para senador, para governador, às vezes o senador era biônico, às vezes o prefeito era biônico, não dava para votar também, se fosse de uma capital, etc, etc, etc. Tanto é assim que aqueles que estão nos acompanhando agora e são um pouco mais velhos, acompanharam a questão das diretas já no Brasil, que fez com que milhões e milhões de pessoas fossem às ruas para dizer o seguinte: eu quero votar para presidente. Verdade. Então, isso foi uma comoção. Por isso que hoje no Brasil você não tem que... O voto é obrigatório, sim. Lógico. Mas talvez você não precise nem insistir tanto para o sujeito votar, para ele exercer o seu direito, devido à luta que ele teve para conquistar esse direito. Verdade. Agora, no caso da Itália já é um pouco diferente, porque o cidadão não pode votar no presidente da República. Porque ali quem escolhe é o parlamento. É o parlamento. E você tem uma pequena diferença de pessoas que diziam o seguinte: mas o sistema parlamentarismo elege o primeiro-ministro pelo parlamento, não é isso? E o presidente da República também, não é? Nem sempre. Você vai para a França, o presidente francês foi eleito pelo povo. É lógico. Você vai para Portugal, é uma república parlamentarista, e o presidente foi eleito pelo povo. Então, essa é uma bandeira são questões muito legal, muito interessante, que eu acho que caberia até num processo de modernização, né, do que é o sistema italiano. Ou seja, você já tem como proposta, pelo que eu estou entendendo, você já tem como proposta que haja a oportunidade de você, candidato... Quem vota para deputado, você senador eleito, para presidente da República. E a nossa querida doutora Renata é reeleita, vocês vão lutar
para que haja uma aprovação no Congresso italiano, para que o povo italiano possa votar para o presidente. E quem escolhe o presidente é o parlamento. Nós vamos exatamente. fazer pelo parlamento. Esse é um compromisso, acho que inclusive nós, em algum momento, quando formos questionados, eu, de minha parte, faria a emenda Treza, ou a Renata pode fazer a emenda Bueno. O que é? A emenda constitucional, como nós temos a emenda Dante de Oliveira, Isso. não é Dante Alighieri, não, é Dante de Oliveira, que foi a emenda constitucional que permitia que o cidadão pudesse votar diretamente para presidente da República no Brasil. Então, eu acho que isso é um direito fundamental de cidadania em democracias modernas, em especial, da Europa Ocidental. A gente está imaginando que a Itália, ao não permitir o voto do seu cidadão, da seguinte maneira: o senhor gostaria de votar para presidente? Você pergunta para um taxista. Ele podia dizer, eu não quero, acho que o parlamento vota bem, por isso eu não estou nem um pouco preocupado. Eu, se pudesse votar, votaria no Giorgio Napolitano, com 85 anos e com mal de Alzheimer. Tudo bem, então já está bom. Só que eu fiz uma pesquisa, não sei se a Renata teve a preocupação de fazer essa pesquisa, mas eu fiz uma pesquisa, eu perguntei para donos de pizzaria, donos de restaurante, taxista, empresário, colaboradores de empresas, eu perguntava o seguinte: o senhor gostaria de votar para presidente da República? Eu não ouvi nenhum me dizer, eu não quero votar. Eu vou deixar nas mãos do parlamento italiano, etc, etc, etc. Então, se é um desejo que nasce do povo, eu acho que o parlamento, ele deve se adequar às vontades do povo, e não o povo às vontades do parlamento. Claro. Então, até porque as leis são feitas para proteger os direitos do cidadão, e não o contrário. Pelo que eu estou vendo, esse programa é pioneiro. Porque ele tem a oportunidade... Lançamos a Renata para presidente da República. Já lançamos. Ou primeira-ministra. Ou primeira-ministra, pode ser para ter mais poder. Para ter mais poder. Já teve primeira-ministra mulher na Itália? Não, nunca tivemos uma mulher. Olha lá. E atual... E outra, e me permita interrompê-la, já interrompendo, aonde a primeira-ministra da Alemanha, a Angela Merkel, não é? Ela é um exemplo, não é? É claro. A Margaret Thatcher. Tanto que está lá há Margaret quantos anos. Thatcher, agora está indo para o terceiro mandato dela. E nós temos, a Laura Boldrini, que é a atual presidente do parlamento, que é o terceiro cargo do Estado da Itália, é o presidente da República, o primeiro-ministro, é a Laura Boldrini como presidente do parlamento. E ela é a segunda mulher de toda a história da Itália. Então você imagina, nem primeira-ministra, nem presidenta. Mas e o trabalho dela está sendo... Muito bom. Tá, só que, infelizmente, presidente, nós temos ainda um grande problema na política, que é o machismo. As mulheres sofrem muito, é um ambiente muito machista. Então você imagine um ambiente machista num país conservador como a Itália. Diga, dentro do parlamento brasileiro não tinha toalete para mulher. Quer dizer, olha aí. Teve que ser, na verdade, construído, porque os toaletes eram todos masculinos. E apesar de que o parlamento então, italiano... a mesma coisa na Suprema Corte. Que loucura. E quando a ministra Ellen Grace foi para a Suprema Corte, foi construído um toalete feminino na Suprema Corte que não tinha. Constrói, né? Só tinha para homem. Pelo menos constrói. Não, mas eu estou dizendo, você vê, mas no fundo... Na Itália eles ainda... Na Itália não constrói, não. Deixa eu só fazer uma observação. Não, mas nós temos quase 40% do parlamento italiano, da Câmara dos Deputados, já são principalmente de mulheres. Presença parlamentar muito boa, mas ainda de cargos... mulheres atuantes, da sua estirpe. Né? Mas ainda são muito massacradas pela imprensa e pela opinião pública. Nós temos o exemplo da própria Laura Boldrini. Saiu tantos escândalos, até falando que uma irmã dela tinha cargo, tinha não sei o quê, uma irmã que já está morta há mais de 20 anos. Olha isso. Ou seja, tudo isso faz parte de uma campanha machista claro. para tentar derrubá-la, porque ela é a presidente do parlamento. Porque é uma mulher, a imagem sensível. Outra é a Maria Helena Boschi, uma ministra excelente, jovem, de 30 e poucos anos, fez um trabalho da reforma da Constituição da República Italiana, excelente, uma menina super estudiosa, dedicada. E estão ainda acabando com a imagem dela. Então é incrível assim, o quanto tentam fragilizar a imagem da mulher. Mas a gente não se entrega. Né, Fernando? Nem no Brasil, nem na Itália. Senador, vou fazer uma observação para o senhor, posso? Sim. A que a Renata falou, ela falou de uma maneira subjetiva, talvez você não tenha se atentado ao que ela disse. Ela falou o seguinte, mas no Brasil, se tiver mulher eleita, pelo menos eles constroem o banheiro. Posso traduzir essa frase? Pode. É o seguinte, é que o Brasil, de um jeito ou de outro, ele acaba adaptando a sua democracia à vontade do povo. Então, tem mulher no parlamento, constrói o banheiro para a mulher. Sim. Existe parlamentar como a Mara Gabrilli.
que tem cadeira de rodas, ela é cadeirante. O que nós vamos fazer? Ô, meu, bota acessibilidade aí. Lógico. Bom, a Itália, pra você ter uma ideia, não tem acessibilidade até hoje naquele parlamento. Eu lembro que eu fui visitar um dia a Renata lá, eu tava de muleta. Aí quando eu entrei no parlamento, depois de muita luta, detector de metais, não pode entrar com celular no parlamento, sabia disso? Não. Você não pode entrar no parlamento italiano se você não tiver um convite formal, ou seja, por escrito de um deputado ou de um senador, senão você não entra. A formalidade, aquilo... Ou seja, é então não é a casa do povo. Não é a casa do povo, Não, não pelo tá brincando, contrário, aquilo é fechada. patrimônio da humanidade, por isso que você não pode tocar em nada, não pode... Aí fica toda aquela beleza e muito, Não, muito formalismo. Me permita, né? deputada, eu acho até que manter, não é, a estrutura arquitetônica e tal tem um certo, não é? Sim. Motivo. Agora, Seu não, valor. Não agora, permitiu que o povo entre. Imagine, Mas eu sou cidadão italiano, eu vim aqui para assistir uma sessão. Não pode. Não pode. Não pode. O senhor teve convite de algum formal. deputado, de algum senador? Não tenho. Formal? Não tenho. Então o senhor não pode. Então, não. Então vá atrás de um senador, vá atrás de um Isso. deputado, ele faz um convite formal. Difícil, e né? aí põe a data, a hora, o Isso, dia. É isso, e vai uma vez só. E vai uma vez só. Mas deixa eu fazer uma observação. absurdo. Não, olha só. Eu estou falando da questão da construção do banheiro. Então, depois a gente chega lá, ainda vai piorar o nosso assunto. Mas, quer dizer, são algumas críticas ao sistema, pelo amor de Deus. Não é a Itália como um todo, porque a Itália, nós amamos a Itália. Nós, inclusive, não só amamos, como somos apaixonados pela Itália. Quem está aqui nessa mesa são aqueles que participam do Passione Itália, e a Renata já vai falar para aqueles que adoram as belezas naturais da Itália, a cultura italiana, a música, a nova música, o cinema. Já vamos chegar aqui em quem é apaixonado pela Itália e está nos acompanhando aqui pela TV aberta ou pelas TVs comunitárias do Brasil inteiro que distribuem essa programação. Mas olha só que interessante. Aí a gente estava falando que aqui as pessoas no Brasil, o parlamento acaba se adaptando. Existem certamente pessoas que querem visitar o parlamento ou que são convidadas por parlamentares que são cadeirantes ou que têm alguma restrição, como por exemplo a minha, no caso, quando eu fui visitar a Renata, eu estava com um problema no joelho e eu fui com muleta. Olha que eu cheguei lá e falei, bom, onde é que fica o acesso aqui para eu poder subir para a galeria? Não tem. O cara falou, meu, que galeria, filhão? Você vai subir de escada. Eu falei, mas isso aqui parece a escadaria de Notre Dame em Paris. Aí ele falou, não, mas se o senhor quiser assistir isso, depois de ter passado pela segurança, retido meu celular, retido isso, retido aquilo, obrigado, não sei o quê. Aí ele falou, agora o senhor pode ir embora? Eu falei, não, eu vou subir de escada. E eu, de muleta, tive que subir de escada para poder assistir uma sessão. Quer dizer, você não tem uma adaptação àquela não tem uma modernidade. flexibilidade, é tudo muito Pô, conservador. até se for o caso, vai, eu já entendi também. Mas o coisas, parlamento né? italiano O é um aspecto dos parlamentos arquitetônico, mais né? elegantes do mundo. Não, eu né? conheço, Todo claro. É lindíssimo, todinho de mármore, todo né? As obras de requintado, arte, obras de, né? De artistas plásticos, Adriano. Inclusive, a única obra em que Napoleão pousou para um retrato pintado foi lá. Foi lá, então. Mas o Imagina, mas o não, Vaticano... Roma, né? Roma tem tradição Desculpe. imperial. Desculpe, vamos entrar num debate aqui. Nós somos do mesmo partido, não podemos divergir. Mas eu queria registrar que o Museu Vaticano tem obras muito mais importantes do que as do parlamento italiano, e eu nem por isso sou impedido de entrar ou me pedem uma carta para entrar. Eu entro, inclusive, sem documento. Sem documento. Passando apenas pela questão da segurança, Só. para poder ver as obras que estão no Museu Vaticano. De maneiras que nada justifica o sistema que é feito no parlamento. Mas esse sistema parece um sistema feudal, né? Não, isso foi feito há muitos anos atrás. Mas é até por isso que... A Itália do século XX é essa. Isso. A Itália do século XXI é a Itália para onde o Passione Itália quer apontar para uma Itália mais moderna, então eu queria... uma nova Vamos Itália. apresentar? Isso! Olha, de forma inédita, no nosso programa Sala de Imprensa, que é cultura, que é uma oportunidade de mostrar conteúdo, e agora conteúdo internacional. Internacional. Então vamos fazer este grande anúncio. Esse Por favor, é o primeiro deputada. anúncio na televisão, hein, Olha, presidente? verdade, não é, hein? Fernando? Não, e eu faço votos que esse partido tenha muito sucesso e muitas reeleja a deputada, exata, e tenha a oportunidade de ter um brasileiro como senador. Nós não é? estamos, de forma histórica. Nós estamos lançando o Movimento Passione Itália. O Movimento Passione Itália é o primeiro partido político italiano que nasce no Brasil. Nós já participamos de alguns movimentos que são da Argentina. Eu, inclusive, fui eleita outra vez por um partido argentino, sempre dentro do Colégio da América do Sul. Já participamos de partidos italianos criados na própria Itália, mas agora é o primeiro partido político italiano que nasce no Brasil, justamente trazendo toda essa nova visão dinâmica para envolver todas essas pessoas
que não só são apaixonados pela Itália, como o próprio nome já diz, que é o Movimento Passione Itália, mas para contar um pouco dessa minha primeira experiência como deputada no Parlamento italiano, aliás, a primeira brasileira, viu, presidente, que nasci no Brasil a compor uma cadeira na Câmara dos Deputados da Itália. Sempre foram argentinos ou italianos que moravam aqui. Então isso é uma coisa legal também, porque a gente precisa valorizar aqui o nosso Brasil, né? Porque eu vou lá, falo muito do Brasil também, então isso é valorizar o nosso país. E trazer questões fundamentais, não só do dia a dia do parlamentar, mas trazer questões fundamentais para a nossa cultura, para tanta coisa que liga essa ponte. Não é uma ponte de amizade, mas é uma ponte de família, né, entre o Brasil e a Itália. Então, para nós, é fundamental anunciar aqui a chegada do Movimento Passione Itália. Nós já trabalhamos algumas candidaturas na época do Comites, que são os conselhos locais dos italianos aqui, que prestam esse tipo de assessoria, de consultoria, de atenção à comunidade italiana em cada região consular, mas agora, mais do que isso, efetivamente um partido político participando das eleições da Itália. Então, essa é a nossa novidade, trazendo para vocês o Movimento Passione Itália. Fernando Mauro será um nosso candidato ao Senado. Nós temos a chapa completa de 8 deputados, 4 senadores espalhados por toda a América do Sul. Mas o coração é o Brasil. Que lindo! Parabéns! Inclusive, eu queria, para você que acabou de ingressar, não é, no nosso programa, sintonizar, eu só renovar aqui, nós estamos fazendo hoje um programa super especial, não é? Nós temos a honra de estar recebendo a deputada pelo Parlamento da República Italiana, não é? A doutora Renata Bueno, que é, inclusive, brasileira, nascida no Paraná, em Curitiba, filha, inclusive, de um deputado, né, um deputado federal, Rubens Bueno, e atuante, não é? Enfim, que é o líder do PPS na Câmara dos Deputados, que recentemente foi premiado pelo seu trabalho anticorrupção no Brasil. Só para registrar. Foi eleito deputado. Você não pode falar, porque você vai falar do meu pai. Deixa que eu falo, porque você nem me falou. Eu sou suspeita. Mas eu sei, eu conheço a história do seu pai, conheço seu pai e a seriedade dele, né? E eu sei porque eu passei muitos anos com a família de um grande parlamentar, inclusive do Parlamento do Paraná, né? Que se faleceu agora no final do ano passado. E nós tivemos muitos anos juntos, passamos um grande empreendedor lá do estado do Paraná, o filho dele, né, o Oscar Martinez. Não, Oscar Villanueva. Eu conheço também. Oscarzinho. O Oscar Martinez, filho do Zé... Filho do deputado, do ex-deputado, José Carlos Martinez. Meu grande amigo, deputado federal, que morreu no acidente aviatório. Então. E o Oscar Villanueva, filho do Xenofontes Villanueva. Lembra do Xenofontes? Xenofontes, inclusive, foi candidato a vice-governador. Foi deputado estadual, nasceu um médico conceituadíssimo de Orlândia. Construiu lá um grande hospital que está até hoje em Orlândia. Empresário, enfim. A gente conhece e nós sabemos da reputação da família Bueno e do Rubens Bueno. E tá toda a verdade quando você tem uma família bem estruturada, que realmente... Cá entre nós, né? Vamos parar para pensar um pouco, né? Ter uma jovem como a Renata né? Uma mulher bonita, uma mulher elegante, que podia estar viajando, conhecendo o mundo inteiro, preocupada, não é? Com o parlamento, não é? Da Itália, em representar, não é? A cultura brasileira também. E é trabalho, viu, Sérgio? Porque eu conto para as pessoas, eu digo, olha, eu sou uma deputada federal, como é no Brasil os deputados vão para Brasília, mas a diferença é que a minha Brasília é um pouco mais longe. Eu tenho que atravessar o oceano e ir para Roma. E o meu colégio eleitoral não é só Brasil, mas é toda a América do Sul. Então nós precisamos... Então é Brasil, Paraguai, Uruguai, de Argentina, Venezuela para baixo. Venezuela, Equador, Chile, Colômbia, Peru. Tudo isso. Tá. Até Trinidade e Tobago, se você quer Guatemala. saber. Guatemala já faz parte da América Central. América Central. Mas nós temos aqui, nós elegemos 4 deputados e 2 senadores em todo esse colégio. Então nós sempre tivemos... E vocês têm chapa completa. Temos chapa completa. Nós sempre tivemos... São 8 deputados e 4 senadores. Exatamente. Tá. Então é um trabalho... Mas pelo Brasil é Fernando. Pelo Brasil é o Fernando. Brasileiros. Porque tem outros nomes também que podem... Que são brasileiros? Participar da chapa. Então, nós temos inclusive separado... Regionalmente. E tem que ter na Argentina. Exatamente. E tem que ter um candidato sempre na Argentina, só do ponto de vista partidário, porque
é um dos colégios eleitorais mais importantes da América do Sul, Brasil e Argentina. Certo. Então, inclusive, a Renata pode até falar o nome O a história do Bar. candidato. Mas nós temos, a questão é a seguinte. Mas o Rodolfo Boar é argentino. Mas a questão é o seguinte. Justiça, né, da Então, Argentina. O Fernando Mauro é um grande nome, sempre foi um grande parceiro, mas além disso, o movimento Passione Italia, ele nasce com uma perspectiva de futuro. Nós não queremos eleger a Renata, porque se eu quisesse só me eleger, eu seria deputada em qualquer outra lista e cumpriria o meu mandato como eu já fiz há 5 anos. A ideia agora é constituir um grupo que assuma essa identidade dos italianos da América do Sul e construa um trabalho daqui para frente que cresça muito mais. Moderno, que cresça. inclusivo. Eu amanhã ou depois eu vou cansar, não quero mais ser, vou me aposentar, ou não vou mais me eleger, ou eu vou para o Senado, enfim. Nós temos que ter pessoas renovando isso, ocupando esse espaço, trazendo debate, trazendo as necessidades, tomar decisões em conjunto. Tudo isso é fundamental para que a gente sempre esteja mais próximo do cidadão italiano, porque é muito espalhado pela América do Sul. Então é muito trabalho, né? Eu preciso de pessoas importantes do meu lado, enfim. E mais do que isso, eu quero deixar um legado. Eu não quero só cumprir o meu mandato e ir embora. Eu quero construir o movimento Passione Italia para que ele dure por muitos e muitos anos, até para as próximas gerações que virão e poderão tomar conta Eu quero da italianidade aproveitar, aqui. Veja, e ressaltar aqui, não é? A fluência, não é? A capacidade de oratória que tem a nossa querida deputada, ela é oriunda de um processo também educacional. Ela é mestra, não é? Em Direito pela Universidade de Roma, é doutoranda, não é, pela Universidade de Roma, enfim, é advogada, não é? Aqui no Brasil, nossa querida advogada, minha colega, não é? Enfim, então nós precisamos de gente com um alto nível, que tenha, inclusive, propostas como vocês estão colocando aqui, não é? Não só de primeira mão, não é? Dar a honra de utilizar o nosso programa, Sala de Imprensa, e graças a Deus a gente tem tido sorte, sempre, muita sorte, né, de estarmos ativos de uma entidade que está completando esse ano 85 anos. Não é? Nossa, parabéns. parabéns. 85 anos. No dia 1º de maio nós vamos completar 85 anos. Enfim, uma entidade histórica, não é? Que tem no seu bojo inúmeros grandes jornalistas que formaram essa pleiade, né, de profissionais em busca da liberdade de expressão, do direito da comunicação e principalmente da inclusão, não é? Porque a época também, há 85 anos atrás, na verdade, os jornalistas não podiam falar. Eles eram cerceados pelas grandes autoridades. Claro. O governo Vargas, né, proibia a manifestação, não é? E só jornais como o Estado de São Paulo, a Folha de São Paulo, né, e tantos outros, Jornal da Tarde, a Folha da Tarde, perdão, é que tinham condições porque eram grandes, não é? E vocês estão, na verdade, trazendo aqui essa oportunidade, quer dizer, fazer com que o eleitor italiano tenha o direito de votar para escolher o presidente do seu país, claro, é uma tarefa hercúlea. Não é? E tem muito pouca informação ainda a respeito dessa eleição italiana aqui, né? Tanto que vota só 30%. Porque as pessoas acabam não sabendo o que é, ou tem preguiça de ler, ou... Então a informação é essa, né? Saber que nós aqui temos o direito de eleger deputados na Itália, né? Nós temos aí 400 mil eleitores no Brasil, é muita coisa. E o Brasil tem que assumir isso, tomar conta disso, a imprensa precisa ajudar, inclusive obrigada, viu, Sérgio? Por favor. Pela abertura do espaço aqui do programa para a gente trazer esse tema. Todos os nossos canais, vamos levar para o YouTube, vamos difundir, entendeu? Exato, vamos, as redes sociais. As redes sociais, eu acho que fazer a gente o máximo precisa... que pudermos para fazer com que haja uma repercussão nesse processo. Exato. E, inclusive, Fernando, trazer aqui nosso querido Dr. Paulo Zé da Costa, não é? Que durante muitos anos lecionou na Universidade de Roma, não é? O filho dele, o Ricardinho, que inclusive vou engajar ele, o Ricardo é um grande advogado, conselheiro da OAB. Vamos lá. Não é? O nosso querido primo, Fernando Fantauze. O Fernando Antônio Azevedo Fantauze. Sim, Fantauze. Foi cônsul do Brasil em Roma durante 5 anos. Foi cônsul em Torino. Torino, perdão. Nós temos muito bom. O Fernando sabe, né? Ele que cuida aí do nosso ótimo programa Conexão Brasil-Itália, o que ele já entrevistou de personagens
né, fenomenais aí desse mundo Ligados à italiano Itália, aqui em São verdade. Paulo. Muito Então, E fazer isso acontecer, né? exato. Eu acho, Fernando, inclusive, como proposta, quer dizer, vocês têm que, eu acho essa proposta fantástica, né? De fazer com que o movimento Passione Itália, quer dizer, primeiro, é o primeiro partido italiano que está sendo fundado aqui no Brasil e na América do Sul, na verdade. Na né? América do Sul nós temos na Argentina. Os argentinos sempre um pouco dominaram isso. Isso. Ou italianos que vêm morar para cá. Mas agora o Brasil precisa mostrar a sua cara. Até mesmo porque nós temos em torno de 500 mil pessoas hoje que esperam a cidadania, que buscam a cidadania de algum modo. Então esse nosso número vai atingir daqui a pouco, nos próximos 10 anos, a perspectiva é que a gente mais atinja 1 milhão. 1 milhão de cidadãos italianos no Brasil. E a gente tem que ter esse processo em mãos, né? Essa organização, né? Da eleição democrática dos nossos representantes no parlamento italiano. Quero que você, inclusive, registre aqui, minha ilustre doutora Renata Bueno, deputada do parlamento italiano, nesses quase 4 anos, porque está 5 anos, perdão, Sim. do seu mandato que está se findando, você tem, inclusive, propostas aprovadas, altamente positivas, inclusive para um grande mercado no mundo que o Brasil também não abre o olho, que é o turismo, né? Exato. Isso é verdade. Exato, que é fantástico. E outra, nós podemos, inclusive, Fernando, me permita aqui, eu fui presidente do ANB, né, que representa o secretário municipal de turismo, fui coordenador de turismo do estado de São Paulo, quer dizer, fizemos inúmeros, estive na Itália, não é? Inclusive na grande feira, não é? Italiana, na ITB de Roma, não é? E, na verdade, a gente tem um processo muito forte e o brasileiro, infelizmente, não se movimenta, né? Não se mobiliza com a indústria do turismo, não é? E ela é responsável... Quando você vai para a Itália, qualquer cidade, independentemente do tamanho, ela é voltada para o turismo. Pro turismo. Claro. Né? Mostra onde Mas é que tinha tem que as ser praias, assim. mostra como é que faz o Exato. tudo. E abrange tudo, tudo. desde a arquitetura, a cultura local, a música, a alimentação, né? Não precisa nem dizer a gastronomia Exato. italiana. Maravilhosa. O processo da agricultura Exato. deles. Então, enfim, Tudo, eles têm um tudo. complexo turístico, é diferente. Já né? instalado Exato. e adaptado, e outra, com o objetivo de fazer com que o turista se sinta bem, confortável, né? Enfim, Sinta em que casa. tenha se sinta em casa, como é o sentimento de todo turista. Ninguém sai do seu destino, né? Vai ficar mal. Do seu país ou do seu local, não é, de convívio, para ir para um destino para ele se sentir mal ou para ele ter, não é, processo de opressão. Mas o mais que eu recomendo, inclusive, Fernando, que eu acho Então que eu quero sugerir É. a quem está nos acompanhando, independente Nosso da nacionalidade, telespectador. nosso telespectador, que para não se sentir assim, não vá ao parlamento italiano, não vá visitar o Senado, não vá visitar a Câmara, para não Vai passar passear nervoso. em Roma. Vai passear em Roma. Porque se ele for lá e chegar lá, queria visitar, falou, Milão. você não pode visitar, se eu tenho a cartinha aqui, Então. ele vai ficar tão nervoso. Mas que ele vai falar assim, ó, a quer cidade saber? romântica do mundo. A não ser que ele não vá assistir sessão. Se ele for no final de semana... Aí pode. Aí pode. Ah, porque entra como turista. Você só não pode fazer pressão nos parlamentares para votar de um jeito ou de outro. Mas E aí não pode. aqui no Brasil nós estamos super acostumados, seu pai é deputado federal, Sim. com os grupos de pressão. Lógico. Aqueles Sim. que defendem um projeto de lei, defendem Não, lá alguma coisa... nem se não pode nem se manifestar. E você entra, senta na tribuna, você não pode se manifestar nem Não pode com bater gesto, palma, não pode nada. dizer que apoiou. É Que incrível. absurdo, né? É a lei da mordaça. A lei da mordaça. Vamos acabar com essa lei da mordaça. Não, mas sabe o que eu acho? Nem os próprios Fernando deputados. Mauro Treza neles. Nem os próprios deputados não podem tirar foto lá dentro. Eu não tenho uma imagem do trabalho. É muito raro eles muito captarem difícil. alguma Não pode. imagem. Não Não pode. pode. É só quando é autorizado em algum debate específico que eles fazem a transmissão pela televisão e aí você consegue captar as imagens. Mas sabe o que eu absurdo. acho, Renata, deputada Renata, senador? É preciso novos ares para a política italiana. Então, eu acho que o que a Renata, ela passou por isso nesse primeiro mandato dela e certamente deve agora enxergar a necessidade de você arejar a política italiana, a começar pela própria casa de Lógico, leis, lógico. para que seja a casa do povo. Ouvir a voz das Inclusive a ruas. comunidade da América do Sul também, viu? Vamos levantar isso. Porque aqui nós temos pessoas que estão há anos ou tentando se eleger já candidatos muitas vezes. Porque sempre quem tomou conta do processo sempre foram senhores com uma mentalidade muito ainda conservadora. Só para você ter uma ideia, quando eu fui candidata a primeira vez, eu me candidatei em um partido argentino
eu era a única mulher dos 8 na lista e a única abaixo de 70 anos. Nada contra a idade, contra Lógico, o sexo entendi. masculino, porque eu respeito e acho que a idade traz muita experiência e eu adoro aprender com os mais velhos. Lógico. Mas eu acho que nós temos que cuidar, porque a gente também precisa oxigenar. Por isso que o movimento Passou na Itália vem com novas figuras, com figuras jovens, com figuras Caso do modernas, Fernando, né? com figuras que têm dinamismo no pensamento, para a gente poder justamente trazer, não só para o parlamento italiano, mas também para essa coletividade de italianos, CDI, que nós temos 1.500.000 italianos na América do Sul. É muita gente. Para todas as estruturas. E a maioria são pessoas que estão ligadas a tudo isso que a gente falou, as afinidades, a cultura, tantas coisas diferentes da Itália, ao invés de ficar ainda preso a pequenos valores. Não são grandes valores, mas valores, de repente, antigos, que devem ser valorizados sem dúvida, mas que de outra precisam forma, ser né? olhados para o futuro. Exato, sem esse cerceamento, né, do direito de participação. Porque se você não tiver se você mantiver esse cerceamento, você na verdade vai acabar restringindo. O que eu acho, o objetivo é esse, é restringir. Quanto menos parlamentar tiver, no sentido de novos parlamentares, melhor. Menos porque incomoda. Aí, menos incomoda, menos oposição, É claro. menos concorrência, enfim, tudo menos, não é? E eu acho que o que nós temos que fazer é mais com menos, né? E é o que eu acho que vocês estão fazendo com o movimento Passione Italia. Passione Italia. Justo. E o nome já vem estudado justamente para este sentido. Sei. Para juntar tudo aquilo que são as grandes afinidades, né, do Brasil, da América do Sul com a Itália. Quando eu peguei aqui, As grandes deputada, paixões. que dia 4 de março será o dia da eleição, não é isso? Na Itália. O dia Na Itália. oficial na Itália é 4 de março. Mas os oriundes, enfim, as pessoas que já moram no Brasil, que são italianos. Os italo-brasileiros. E os que Com são... os que têm Não, o mas passaporte italiano com direito que ao mora- voto Italianos são e italo-brasileiros. italianos. Exato, os italianos e os Quer dizer, italianos. italianos só italianos sem ser brasileiros. Exato, exatamente. O né? italiano nato, né? Então, eles podem votar. Vamos até explicar isso. Italianos, que são só italianos que moram no Brasil, Isso. é cerca de 10% Da de comunidade. todos os italianos, que os outros 90% são brasileiros com a dupla cidadania. Tá Esse certo. é um dado legal. É. Isso, muito importante. E aí o que acontece? Você que está nos assistindo e é um brasileiro que foi naturalizado, tem dupla cidadania, brasileira e italiana. O que acontece? Você vai receber na sua casa Uma agora, cédula, a partir de fevereiro, uma cédula com o brasão da República Italiana, parlamento e tal, não sei o quê, eleições, né? Provavelmente Exato. eleições 2018 e tal. Você abra esse envelope, vai estar dentro uma cédula e você lá coloca, não é? Esta cédula, Como é ela que faz? vem... Vem a relação de todos os candidatos? São duas Duas cédulas cédulas, separadas. Uma olha, para isso é a Câmara importante. dos Deputados E outra pro uma Senado. para o Senado. Tá. São cores diferentes, inclusive. Agora eu não me lembro da cor, mas uma é rosa, outra Tá. verde. Não, marrom para o Senado e verde para a Câmara. A Câmara, então o que vem lá na cédula? Vamos pegar o exemplo da Câmara dos Deputados. Vem impresso todas as listas dos candidatos, todas as listas, vai estar lá. Partido tal, a lista dos candidatos daquele partido. Partido B... Mas isso vem dentro do envelope? Vem Vem. dentro do envelope, Vem a dentro do kit, cédula. é um kit, é um kit. Como é que você vota? Vai estar lá, Movimento Passione Itália e a lista com os 8 candidatos a deputados da E o eleitor pode votar nos 8? Não, Não, o só tem eleitor dois, só vai... Ah, e vai escolher um senador e um deputado. O eleitor vai dois sinalizar deputados, o senador. partido, o Movimento Passione Itália, e depois do lado ele pode escolher até 2 deputados. Ele pode escrever se ele tem preferência. Ele pode só votar no partido, Movimento Passione Itália, Pontuar ou ele os 8. pode escrever quais são os candidatos de preferência dele daquela lista dos 8. Ou seja, marcou o Movimento Passione Itália, pode escrever do lado. Se ele votar Renata só no Bueno partido, e Federico ele Pena. está votando para os candidatos do partido, é isso? Exato. Ou seja, ele eu vai... voto em lista, eu voto na legenda, pronto. Não, na legenda, não em lista. Voto na E a legenda vai fortalecer aquele que precisa de mais votos. Vai fortalecer Exatamente. toda a legenda, ou seja, é como no Brasil, você tem um voto, você pode votar no candidato ou no partido. Exato. No caso, eu voto no partido. Ou o voto no candidato X daquele partido. Mas para esclarecer o nosso telespectador, para ficar uma coisa bem Didática. sucinta e didática, você, a partir de fevereiro, vai receber um envelope, onde dentro desse envelope vai ter a relação de todos os candidatos com os partidos. Isso mesmo. Você tem o direito de votar para 2 deputados e 1 senador. Isso. Você pode anotar o partido que você quer votar ou assinalar
o nome dos 2 candidatos a deputado. Não, ele tem que escrever. Tem É que escrever. importante porque, assim, se você erra, eles anulam o voto. Então, sinaliza o partido, mas ele escreve, tem que escrever do lado o nome do deputado que ele quer. Ou um, ou até Os 2 deputados e o senador. Não, são cédulas separadas. Uma E cédula tem os sempre- deputados, outra e tem os Isso, senadores. então. Mas na célula do deputado, os 2 deputados. Isso, Sinalizam exato. lá. E do senador, E na senador, o senador. E a mesma coisa, na célula, vai vir nesse envelope o nome de todos os candidatos a senador. Exatamente. E os seus respectivos partidos. Aí ele Isso aí. marca o partido e escreve do lado o senador que ele prefere, sempre daquele mesmo partido. Ótimo, é veio claro. uma outra ideia aqui. Bom, recebeu. O que ele faz? Pega esse envelope, dobra, sela de novo ele. Não precisa selar, lacra. já vem selado e o selo é pago pelo consulado. Ah, não Só precisa? fechar e Vem tudo pronto, só vem tudo fechar e colocar na Fechar caixa e colocar do na correio. caixa do correio. Só? Aí vai Só. viajar no carnaval. Já tendo entendi. cumprido sua obrigação de Não, votar. mas isso deve estar chegando ali Depois por do esses carnaval. dias, é. Quando depois do voltarem carnaval? do carnaval é que vão achar a cédula em isso, casa, pô. provavelmente, Agora, né? e como nós estamos falando aqui com a deputada Renata Bueno e o candidato ao Senado, Fernando Mauro Treza, que tem dupla cidadania, brasileiro e também italiano, eu gostaria que vocês explicassem uma coisa que é importante, muito importante. Como é que este cidadão que não recebeu o seu envelope pode proceder? Ele precisa entrar em contato com o consulado, Tá. ou mandar um e-mail, ou ir até o consulado e dizer eu não recebi esse voto, porque eles sinalizam que você não recebeu, eles anulam aquele envelope que foi enviado e dão a possibilidade de você votar no consulado. Porque é numerado. Ah, e aí ele vota no consulado. Exato, Ótimo. porque cada envelope Puxa. daquele, ele vai ter, essa eleição vai ser ainda mais segura, porque esse é um Então, voto, desculpa, com vai todo ser respeito. controlado com código de barras. Então, mas eu acho que vocês têm uma grande arma. É Qual seria? chamar o eleitor para ir pro consulado, direto. Se recebeu ou não o envelope, vai Não para vai ter muita fila lá e a Renata vai ter que fazer 40 mil votos ali de fila. Não, Imagina como é que vai ficar a não, Paulista. mas espera um pouquinho, eu quero dizer o seguinte. Para a grande maioria que não recebeu o voto. Ah, claro. bom, que não recebeu, vai Lógico, direto, tem que ir lógico. pro Fazer consulado. com que as pessoas não vá direto pro consulado e E vote já vai, lá. presta atenção, Vota senador, lá. E já vai com a colinha. E com a colinha. Que vocês É inclusive, permitido, porque que vocês, a inclusive, legislação vão- brasileira permite que você vá, Isso. quando você vai votar as eleições Leve a colinha, gerais, isso. presidente, senador, Agora deputado. não, né? agora começa com deputado estadual, deputado federal, senador, governador e presidente da Então, República. É muita coisa. São eleições quase gerais. Para ser gerais mesmo, precisaria só de vereador e de prefeito. Mas, enfim, quando você tem ali uma lista dessa, você pode ter a colinha para você não se perder. E aqui também não é um voto só, são 3 votos. 2 de deputado e 1 de senador. Então é importante você saber o partido, saber a sua colinha, para poder escrever o nome correto da pessoa em quem você vai votar, para você exatamente não perder o seu voto, que seria muito ruim depois desse processo todo, essa briga toda. chega Qualquer lá, risco fora do rasura, negócio já vai anula. anulado. Tem que ter muita Não tem dúvida. atenção. Não é justo. E aí eu vou explicar, porque modéstia à parte, eu tenho até um livro sobre direito eleitoral. A questão da rasura é o seguinte: por que o voto é nulo? Porque o voto é identificado. Quando você rasura o voto, você passa Sabe a quem- sabe quem identificar. foi, É a mesma coisa você chegar para o seu candidato que cabalou aquele voto, que falou: ó, te dou tanto para você votar em mim. Ó, pode ver que o meu voto vai ter uma rasura. Eu vou pôr lá um coraçãozinho um do lado, asterisco, ou um coraçãozinho, ou uma cruzinha e tal. Aquele vai ser o meu voto. Falar em coraçãozinho... Verifica que o meu tá lá. É. Verifica que o na meu tá lá. contagem. Mas eu quero dizer uma coisa, falar no coraçãozinho, o símbolo do Passo na Itália é exatamente um coração. O coração. Com as cores da Itália. Bate Ele coração. nem poderia deixar de E ser. esse símbolo é importantíssimo saber, porque na hora de votar você tem que vota não é como no Brasil que vota no número. A Itália o que vale é o símbolo do partido. Então você vai votar no símbolo. E aí faz o coraçãozinho. E faz um X em cima do símbolo, Renata? Não. É. Ou ao faz lado? em cima- Tem lá o Um lugarzinho para espacinho, marcar. né? Tem. Tem um espacinho. Tem lá o lugarzinho. É isso, senador. Mas lembre-se, Passione Itália. Passione justo. Itália. E E esse, eu acho que depois a Renata vai poder, em outras oportunidades, mostrar aqui a chapa completa de todos os nomes que são os candidatos a deputado federal, que tem essa mesma ideia, que são jovens, mostrar os nomes que são candidatos ao Senado. Eu estou aqui num processo muito mais para ajudar o processo como um todo. Eu falei isso com a Renata, porque essas ideias são um pouco até... Não, mas o aspas, Fernando revolucionárias. merece. Não, Ele está dizendo não, isso, mas ele... Não, mas é verdade, são ideias Ele revolucionárias, sempre deu deputada. são ideias- total atenção aqui ao Não, nosso eu público, acho com a importante. televisão, com o Claro, programa. mas é que eu acho que essas ideias, e é verdade, se você vai no parlamento e fala isso, os
caras falam, a gente elege o presidente, você vai querer que o povo vote? Tá brincando? Ou você chega lá e fala assim, vamos abrir o parlamento para todos do povo. Ou você tá brincando, os caras vão vir aqui para acompanhar o que a gente faz e deixar de fazer? Então são questões polêmicas que eu sei que a Renata tem a coragem para enfrentar. Opa! Né? Por isso que eu conversei Coragem com ela. eu não falo. É verdade, porque eu falei com ela, falei, Renata, tem algumas propostas nesse sentido. Porque a campanha, senador, é antes de tudo o momento de você levantar bandeiras. É o momento de você mostrar propostas. É lógico. E são propostas que não ficam no térreo, sobem de andar. Porque as do térreo são, vamos ajudar a questão do consulado. Mas quem que vai ser contra? Qual que é o candidato? Levanta a mão o candidato que fala que não quer melhorar o serviço consular. Lógico, é natural. Vamos melhorar as relações Nós chamamos das culturais. demandas clássicas, né? Agora, me diga Agora, quem é que fez alguma coisa para tirar as filas do consulado. A Renata Eu Bueno. aprovei em 2016 um Mandou dinheiro a orçamento de mais. 2 milhões. É. Eu aprovei o Pacto De euros. Biaia, que acelera, diminui em 50% a burocracia para quem vai tirar a cidadania italiana. Isso. A gente faz tanta coisa e que acaba auxiliando para isso. E muitos que dizem não fazem nada. Por isso que eu sou seu fã. Obrigada. E vai estar eleita. Se deu reeleita. Se Deus Eu poderia. Grazie, grazie. Eu posso votar em 2. Ali você Grazie tem 8, mas a tanto. Renata já tem meu voto. quiser. Ah, você vota em 2. Todo cidadão pode votar em 2 deputados. É. Um deles, certamente, é a Renata Bueno. Grazie mille, caro Eu estou mio. declarando voto. Caro Pode declarar mio. voto. A legislação Pode. italiana permite. Il voto è segreto. Ah, é secreto? Não pode declarar apoio? No, vabbè, sì, si può, si può. Ah, graças. É melhor. Não vai invalidar aqui. Senão Mas, tá perdendo. não, mas a Renata merece. A Renata tem um grande trabalho. E vamos avançar, senador. Momentos finais? Momentos finais, eu acho que seria interessante, não é? Nós falarmos um pouco também sobre não só, não é, a manutenção do que vocês estão pensando, não é? Dentro do melhor nível, não é? De fazer com que o eleitor italiano possa escolher o presidente, mas também outras propostas. Quer dizer, vocês também pensam, enfim, também abrir o parlamento para que a sociedade italiana, para quem queira acompanhar a vida dos parlamentares, tenham acesso. Senador, a verdade é a seguinte: a Itália tem muito o que ensinar para os brasileiros. Sim. Mas o Brasil também tem o que ensinar para a Itália. E esse é o E grande esse jogo. é o grande intercâmbio. Você sabe que eu faço Senão a Itália muito esse é intercâmbio o primeiro legislativo. mundo, nós somos o terceiro mundo e ficamos recebendo as informações Não, da Europa. presidente, Tá bom? eu fui, Não é assim. nós exportamos a primeira lei brasileira. Você sabia que a Lei Rouanet, nós trabalhamos durante 1 ano na tradução legal dela, transformamos a Lei Rouanet do Brasil no artigo número 1 da reforma da cultura na Itália. Inclusive foi o que Olha, deu que possibilidade de financiar a reforma do Coliseu. O Coliseu ficou quase 2 anos em reforma, financiado por um incentivo fiscal de iniciativa privada, Que feito foi por essa lei. traduzido Exatamente. através da Lei Do Rouanet. Brasil. A Lei aí. Rouanet é um projeto que trabalhamos, eu em conjunto com o Parlamento do Brasil. E como ele, vários nós fizemos, assim, nesse sentido. A gente sempre manda, quando tem boas iniciativas da Itália para cá, e já trabalhamos até a questão da magistratura, o próprio marco civil, o que trata do bullying virtual, enfim, vários aspectos interessantes. E outros que nós vamos para lá também, não só a Lei Rouanet, a lei do racismo, né? Sei. Porque o racismo é uma coisa maluca o que tem lá, não tem lei que puna isso. Não tem? Independente do interesse direto, né, dos nossos italianos que moram aqui. Claro que a gente trabalha muito, como o próprio acordo das carteiras de motorista, que está entrando em vigor essa semana. Da CNH. 70 mil brasileiros que moram na Itália podem, a partir de segunda-feira, usar as carteiras de motorista do Brasil, e os italianos que moram no Brasil podem usar as carteiras de motorista da Itália. Foi um grande trabalho que nós ficamos aí também um bom tempo dedicados, e cada coisa dessa dá um trabalhão imenso. E só uma- Fazer superar cada obstáculo, né? Só uma observação operacional. Precisa ter a tradução juramentada da carteira ou não? Precisa ter a tradução. Não juramentar. Mas Aqui no Brasil eu não tradução sei, mas na precisa ter. Itália só com tradutor oficial. Né? Leva, claro, que o policial lá precisa entender o que está escrito numa carteira de Então precisa levar a motorista do tradução, Brasil, né? É bom Sim. ter. A gente está dando informação por completo aqui. É claro, né? e essa É semana está entrando Não em é isso, vigor. senador? Então são muitas novidades que a gente está, assim, sempre tentando divulgar, colocar nas redes sociais, mas tem bastante coisa boa aí que liga esses nossos 2 mundos maravilhosos. E vamos fazer aqui uma propaganda para a revista de um amigo nosso, para Sim. dizer que nós estamos insieme. Olha, Estamos juntos. Estamos É juntos. isso que a gente quer dizer. Temos ideias correlatas, temos ideias para modernizar o parlamento. Eu acho que isso é muito importante. O trabalho que a Renata já fez é digno de uma reeleição bonita. Não só reeleição, mas uma bela reeleição.
porque a gente acredita que ela vai precisar de voto. Sabe que isso é até interessante, né? O Ulisses Guimarães dizia o seguinte: quando chega no período eleitoral, eu sempre aviso que eu sou candidato, porque os caras acham que eu estou lá há tanto tempo e faço um bom trabalho que eu me elejo e não preciso de voto. Eles votam em outro e acabam não votando em mim. Então, vou deixar claro que a Renata precisa de voto, sim, né, para estar reconduzida ao parlamento italiano e bem reeleita, bem votada, porque é o momento em que o Passione Italia se estabelece a partir do Brasil para toda a Sudamérica. Eu acho que isso é importantíssimo, é um marco na nova política internacional italiana, ou melhor, ítalo-brasileira. E acho que é isso que nós vamos fazer. E participar desse processo, para mim, é uma honra. E a gente sabe que a gente não tem grandes perspectivas, vamos lutar para ter votos e tudo mais mas nas ideias. Precisamos falar em nome do grupo, né? Não sou mais só eu a partir de agora. Não, mas eu quero dizer, mas simplesmente você que personifica os ideais que eu tenho e os meus colegas que estão na chapa de deputados, até porque senadores. Precisamos distribuir as tarefas também, né? Temos que trabalhar. Exatamente. Tadinha, está trabalhando demais. Vamos organizar. Nós tivemos a oportunidade de conhecer aqui um pouco das ideias, do projeto político, da plataforma, né, de dois grandes candidatos, a deputada Renata Bueno, que já é deputada do parlamento italiano, e o Fernando Mauro Treza, que é o nosso presidente aqui da ABSECOM, da CESP e vice-presidente da API, que é candidato ao Senado da República Italiana, ao parlamento. E fazendo uma observação de que eu jamais seria candidato ao Senado se a Renata tivesse idade para ser ela a nossa candidata ao Senado. Mas ela vai ser. Ou se não tivesse passado uma lei, que depois ela vai falar numa próxima oportunidade, que chama Emenda Matarazzo. Foi feita uma lei casuística na Itália que proibiu o André Matarazzo de ser candidato a senador na nossa chapa. Ele que é o presidente de honra do movimento Passione Italia, foi proibido e a gente luta tanto. Eles sabiam que ele ia arrebentar de votos. Exatamente. Medo dos nossos concorrentes, que são covardes e não têm a coragem de ir para uma disputa democrática eleitoral, eles vetaram a candidatura do André, colocando uma cláusula de inelegibilidade para quem teve mandato até 5 anos atrás. E agora, para nós encerrarmos, deputada, as suas últimas considerações, não porque nós teremos novos programas, mas as suas considerações. Bom, eu queria agradecer uma oportunidade dessa. Eu acho que lançar o Movimento Passione Italia é um grande desafio. É muito grande, mas é um grande desafio porque é o que eu disse, não adianta só pensar em um mandato, nós temos que pensar num projeto muito maior. Então, agradeço o Fernando Mauro, agradeço os nossos candidatos que estão compondo a chapa. Essa semana nós já vamos estar apresentando isso e principalmente esse apelo a você que é cidadão italiano, não deixe de votar, não deixe de exercer a sua vera cidadania, né? Porque isso é fundamental, termos esse direito de votar e dar essa nossa palavra para termos um representante e podermos dar a nossa opinião no dia a dia da Itália. Então, agradecer também ao Sérgio pela oportunidade. Uma honra muito grande, viu? E todo o pessoal aqui da equipe, que os meninos realmente são sempre muito simpáticos e acolhedores. Muito obrigado. Grazie mille, anzi. Grazie. Vero. Meu querido amigo, nosso presidente da ABSECOM, presidente da CESP e vice-presidente da Associação Paulista de Imprensa, Fernando Mauro Treza, candidato ao Senado do Parlamento Italiano. Meu caríssimo senador Sérgio Redó, é importante destacar que o lançamento do Movimento Passione Italia, num programa de televisão como este, que é um programa da Associação Paulista de Imprensa, o Sala de Imprensa, é para nós uma alegria muito grande porque nasce no seio de um canal comunitário, como é o canal comunitário da cidade de São Paulo, e que esta ideia, que este ideário possa estar nas demais TVs comunitárias que distribuem este nosso conteúdo. É importante registrar que a Itália é maravilhosa e tem muito a nos ensinar, mas o Brasil, que já viveu problemas em vários períodos da sua recente história política, também tem muito a ensinar no que diz respeito à cidadania, no que diz respeito a processo político e democracia para a Itália. Eu acho que essa complementação, essa troca que se faz entre Brasil e Itália é que enriquece uma candidatura que é feita no exterior, mas que atua na Itália. E tivemos a honra de assistirmos aqui um programa super especial.
Eu quero agradecer a sua atenção, o momento em que esteve conosco aqui, vendo a vibração desses dois candidatos, tanto da nossa deputada em exercício do seu mandato no parlamento italiano, doutora Renata Bueno, bem como nosso presidente da ABSECOM, presidente da CESP, vice-presidente da API, Fernando Mauro Treza. Isso que o Fernando acabou de dizer é, sem sombra de dúvida, um orgulho para nós. De forma pioneira, a Associação Paulista de Imprensa, o programa Sala de Imprensa, dentro da sede da CESP e ao lado do presidente dos canais comunitários do Brasil. Nós estamos fazendo história. Felicidades a você, muito obrigado. Até o nosso próximo programa Sala de Imprensa.